Meu irmão, você sabia que Ailton José Alves pode ser condenado e ter que pagar uma indenização de mais ou menos R$ 1 milhão? Você sabia disso não? Eu vou trazer aqui para vocês agora o que está acontecendo. Você lembra da igreja que, segundo informações, o pastor Ailton José Alves mandou derrubar lá no Engenho Jussara? Na cabeça dele, aquele povo ali era um povo, vamos colocar aqui, fraco. Não tinha ninguém pelas pessoas. Eles pensaram o quê? A gente faz a festa. A gente manda derrubar e fica por isso mesmo. Porque a gente tem dinheiro, a gente tem poder, né? Mas só que complicou, viu? Tocaram onde não era para tocar. Entendeu? Por quê? Porque, meu irmão, os irmãos aí, o irmão Josué Augusto, outros irmãos aí, o Fuxico Gospel, outros irmãos aí, e também o doutor Luiz Miguel partiu para cima, viu? E processou, rapaz. Filmaram, pegaram todas as provas e levaram para as autoridades. E o bicho tá pegando lá, viu? Na primeira, teve uma audiência, Ailton nem lá foi. Se acha o dono do mundo, né, irmão? Mas dessa vez ele teve que ir. Entrou calado e saiu calado. Por que será? Se ele está inocente nisso tudo, por que ele está calado? Ailton tem uma tática que ele usa muito. É o quê? Se esconder atrás dos irmãos da igreja. O que é que ele faz? Quando você vai até lá, que eu já fui na igreja para conversar com ele, o que é que ele faz? Ele manda alguém lhe atender. Às vezes ele diz que não está. Às vezes ele diz, não foi o pastor que mandou fazer isso, não, isso aí é mentira, tudinho. Quando você vem e passa essas informações para os outros, ele diz, eu não falei nada. Conversaram comigo? Falaram comigo? Ele tem essa tática, entendeu? Tem uns irmãos aqui que moram perto da minha casa mesmo, que era até contra o irmão Josué, contra o doutor Luiz Miguel, contra o presbítero Giovanni, o irmão Emanuel Alexandre e outros irmãos aí que denunciavam isso daí. E ele era contra esses irmãos. Mas quando ele viram a audiência que foi filmada lá, e ele viu que Ailton mentiu na audiência várias vezes, os irmãos abriram os olhos. E hoje em dia esses irmãos apoiam esses irmãos aí que denunciam essas irregularidades do pastor Ailton José Alves. Eu vou deixar o vídeo para você aí, do irmão Josué Augusto, explicando como foi a audiência, o que foi que aconteceu na audiência. Quero que você assista e tire suas próprias conclusões. Eu vou trazer esse vídeo também lá no meu outro canal, do canal Eric Ribeiro, agora às 20 horas também, para compartilhar, né? Para as pessoas saberem o que está acontecendo. Eu sei que muitas pessoas estão orando para que Deus faça justiça. E eu vou dizer para você, ele pode sofrer a maior derrota da vida dele. A maior derrota. Ele perdeu vários processos, meu irmão. Mas esse aí agora, ele perder esse processo, o rombo do cofre da igreja vai ser grande. O dinheiro de dízimo e oferta vai estar servindo para pagar advogado, escritório de advogado e para pagar também essas causas na justiça que ele tem. Olhe, é inacreditável, viu? Que Deus te abençoe. Preste atenção no vídeo do irmão Josué Augusto e deixe aí seu comentário. Nenhum desses que fizeram isso se compadeceram de ninguém, principalmente da minha pessoa. Eu já vivo, não vivo doente, mas vivo em pé pela graça de Deus e medicamento, muito medicamento. Já ando com ele na bolsa, para na hora mais difícil que eu passar já usar. Passado pelo psiquiatra, não é um remédio comprado por qualquer coisa não, passado por psiquiatra. A paz do Senhor Jesus. Hoje são 27 de janeiro de 2026. Hoje estivemos na cidade de Moreno para acompanhar a audiência no processo movido pela irmã Cosma com relação à depredação, à destruição do templo lá nas suas propriedades. Processo esse movido por ela, tá? Para buscar a justiça, a reparação dos danos. Eu queria pedir logo a vocês aqui, desculpa, que eu queria trazer uma matéria mais densa, com mais detalhes, de melhor qualidade. Mas o ambiente estava muito tenso, tinha muita gente, apesar de que o gestor-presidente, por videoconferência, entrou mudo e saiu calado. Eu não tive acesso à sala de audiência, foi gravado lá tudo que foi dito, os depoimentos. Para vocês terem uma ideia, essa audiência demorou umas 3 horas, foram muitas testemunhas de ambos os lados, mas assim, o que eu trago para vocês aqui, se a gravação da justiça lá, né, da audiência plena for disponibilizada e eu tiver acesso, eu trarei aqui para vocês em outra ocasião, né, o mais breve possível. Mas assim, o que eu trago aqui é que eu assim fiquei perplexo desde o início.
pelo fato da gestão IADPE ter a audácia que eu considerei uma afronta, eu considerei assim um insulto, e eu considerei dois fatores para que ela convocasse e arrolasse como testemunha o deputado federal Francisco Eurico. O primeiro objetivo era e foi afrontar a irmã Cosma com sua família, trazer um pastor da igreja que já pastoreou lá há 19 anos e que hoje é deputado federal no 4º mandato, eleito pela igreja como testemunha contra a irmã Cosma, depor a favor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Então, eu tive assim, uma conversa antes com o deputado, e ele disse: olha, irmão Josué, o que eu vou relatar, e vocês vão ver aí na entrevista, não ficou muito boa, mas é o que eu tenho a apresentar, é o seguinte, é que eu participei, ou vivenciei, ou conheci a construção do templo. Eu não vou tomar partido, não vou ser contra A, contra B. Eu vou falar sobre e como foi a construção. Foi isso que ele disse. E eu disse: deputado, nós queríamos que o senhor prestasse esclarecimento a nós, porque restam muitas dúvidas, e também aos internautas, porque o senhor aceitou, ser testemunha nesse processo. Então, vocês vão ver aí a explicação dele, o teor do seu depoimento, e o que ele explicou, não a mim, mas a todos nós. Vejam aí. Além de pastor, agora é deputado federal, e hoje nós estamos aqui, exatamente o senhor está aqui. O senhor poderia estar lá nas suas obrigações como parlamentar, mas o senhor veio aqui e bondosamente aceitou o nosso convite para essa entrevista, até para dar esclarecimento. Não somente a gente, como ao público, de uma maneira em geral. Hoje, dia 27 de janeiro de 2026, o que está ocorrendo aqui é mais a segunda audiência de um processo resultado daquela declaração violenta que ocorreu lá no Engenho do Sara contra uma propriedade praticamente privada, onde o templo estava edificado há 25 anos, e o que nos deixa assim indignado, não somente eu como toda a sociedade, que foi praticada essa violência por pessoas do ministério da igreja. E o senhor, como representante do povo, o senhor como pastor da igreja também, para mim e para nós, foi até uma afronta, em muitos casos, deselegância ter me, assim, arrolado como testemunha de quê, deputado? Por favor, nos esclareça. Bom, irmão Josué, Lopes, que é cristão, não tenho nada a esconder. Para mim, a verdade, somente a verdade não me importa. Eu vim aqui, tomei ciência da minha convocação, recebi intimação pela Justiça, claro, fui indicado pela igreja para estar aqui tratando do assunto da construção do templo em Jussara. Eu vim aqui para isso. Quanto às demais coisas, não vim para tratar esse assunto, certo? Isso aí cabe aos demais que estão cuidando disso aí. Vim aqui para falar sobre a construção que foi da minha época. Tive a honra de encontrar aqui muitas pessoas, irmãos e amigos da época. Inclusive, fui surpreendido de encontrar o irmão Vitor, que é um presbítero que era funcionário da época comigo, era pedreiro, era ele, o irmão J. O irmão Vitor aqui. Foi uma pessoa que era o pedreiro que comandava as construções aqui na época. Então lá foi uma área autorizada, lá é um assentamento que não é definitivo para as pessoas, lá é um assentamento que pertence ao Estado. Era cada 5 anos ali, eu sei pelo sistema, e hoje convivo dentro, no caso, na minha função parlamentar também, que ele se renova a cada 5 anos, você ligado ao IDEF, que é o Estado. É autorizado, as pessoas estarão renovando a cada 5 anos. Isso desde a época. Lá tem um trabalho em Massaranduba, que é um povoado que fica 3, 4 quilômetros próximo, o pessoal tem que subir lá dentro para chegar lá, e na época, às vezes, fazia o ponto em Jussara. E o esposo da irmã Corminha, que inclusive da irmã Corminha, que não era evangélico, era um grande amigo, eu tenho saudade dele, já partiu, certo? Não era evangélico. Ele foi aquela pessoa que até insistiu para construir o terreno dele, para o povo estar dando as crianças do livro, e aí foi autorizado por ele se construir na época. Não havia aquela preocupação de documentar, e nem podia, porque se tentou documentar depois, mas pelo sistema não podia, porque não é área pública, comunitária. Hoje, se fosse construir lá, na área comunitária, poderia sim, desde que não é nem o Estado que autoriza, é a comunidade que tem que dar o aval para se construir na área pública, mas não era área, porque é a área particular. Então, isso foi feito lá, a construção, lembro de tudo como aconteceu, os tijolos, quando levamos, a paz foi cavada pelo povo, aquela festa, como a gente sabe fazer, mas o senhor sabe disso, seu pai fazia muito isso em Casa Amarela, era um grande amigo, o prefeito civil Joaquim Augustos. Então, isso aí nós fizemos em alguns bairros de Casa Amarela, como também, chegando lá, foi normal fazer com essa construção. Então, limpamos o terreno, a igreja adquiriu, conseguimos ajudar a igreja, fez a parte dos tijolos, que foi a base foi feita de tijolo. Depois nós tínhamos aqui em Moreno, na olaria, a fábrica de blocos. A gente comprou as areias, lá era pedreira Brinel, tudinho, as areias, o pó de pedra, a areia era comprada de irmão Claudolino, na base Claudolino.
E automaticamente a gente fabricou os blocos, levou para lá, levantou as paredes, todo isso tinha o presidente trabalhando a semana toda, e no domingo a gente fazia aquele mutirão que era festivo. Aquelas irmãs aí, aquelas irmãs que cozinhavam, faziam aquela festa lá. Era assim, aquele ato muito comunitário. Era a cosmonia dos irmãos em prol da construção. É bem verdade que hoje eu tenho saudade, quando falo da construção, porque eu vou lembrar do irmão André da Banda, que já faleceu, que era o carpinteiro que fazia as tesouras. Vou lembrar do irmão Jânio, que com ele fez a coberta, certo? Lembro, a madeira foi comprada no armazém do irmão Claudio no comercial lixo, as telhas lá, ainda lembro a discussão, nossa, essa telha é fraquinha, mas vamos botar ela mesmo, porque a condição na época da igreja não era tão boa, mas compramos as telhas, às vezes 50, 44, cobrimos, tudinho. As portas, detalhe, na minha época o tempo não era essa estrutura de hoje, era um tempo mais simples, as portas e janelas eram de madeira. Agora, se o senhor me perguntar, agora quando já houve reforma, houve depois, se propôs madeira por ferro, bastidão, tudinho, aí já foi com os pastores, que eu não sei, passaram os pastores por aqui, eu não sei dele qual foi que fez a reforma. Então, o que foi feito lá atrás na minha gestão, foi o que eu já coloquei nos autos, está tudo aí. Então, tudo foi falado, o que o juiz perguntou, respondi, o que a igreja fez, não vou aqui omitir. A construção foi feita, sim, pela igreja. Se eu disser aqui, uma construção como uma pessoa dá um saco de cimento, outra é comum, isso acontece até hoje, mas a igreja fez a parte dela. Quanto a outros assuntos, eu não tenho que responder, porque não compete a mim. O senhor não tem que responder que não lhe compete, mas deputado, a forma como o senhor historiou aquela construção, né, aquela autorização do esposo da irmã Cosme e toda a família dela, estão aqui os filhos, além dela ser membro da igreja, há cerca de 50 anos, há todo um apego afetivo, 25 anos. Né? E essa igreja evangélica Assembleia de Deus, é claro que na sua administração, essa história que o senhor contou era na gestão anterior, o pastor José Leôncio da Silva. Sim, inclusive, na época, ainda era o pastor Leôncio, depois é que o pastor Gailton assumiu. Era o primeiro obreiro, lá o obreiro era o irmão João Gomes, que era o presbítero, esse presbítero já faleceu. Depois nós colocamos lá, ainda jogando lá, que estava um pouco dentro, colocado um outro presbítero, o nome de Isaías, que foi que trabalhou lá, depois vieram outros, aí depois que eu saí, houveram várias trocas. Eu não sei precisar nem quem estava hoje. Então, depois, esse atual gestor presidente, que a gente sabe, ele tem cometido muitas arbitrariedades, desafios, desvios de conduta, ele está aí na internet. Bom, mas assim, só contextualizando. Eu não vim aqui para discutir nominalmente sobre ninguém. Eu vim aqui, já me fiz o meu depoimento lá de acordo com as perguntas do juiz, do próprio advogado, do doutor Miguel, do advogado que está aí, que é da igreja, que eu nem conheci agora aí, certo? Eu vim aqui, ainda não trouxe advogado mesmo, não trouxe, porque eu não tenho o que temer, certo? Eu estou aqui para falar a verdade. Concernente aos problemas que envolvem outras pessoas, não cabe a mim aqui tecer comentário. O que aconteceu parece que está nos autos aí, os juízes estão ouvindo as testemunhas, e aí cabe à justiça julgar e dar o parecer deles, certo? Eu não tenho aqui que eu me restringo a falar sobre a minha chamada aqui. E eu vim tomar conhecimento mais detalhado agora, quando expuseram aqui, que era sobre a construção. Sobre a construção posso falar. Quantas outras coisas, eu não tenho nada a declarar. Muito bem, mas o senhor responde se o senhor quiser e o seu posicionamento a gente respeita plenamente. O que eu quero dizer é que há toda uma valorização de princípios, de conceitos, de moralidade, de transparência, tá? E eu, na minha visão, eu acho que foi primeiramente deselegância da gestão da igreja, o senhor pode concordar ou não, de ter lhe arrolado como testemunha de um caso tão polêmico. Um gestor presidente com os seus auxiliares mandar se dirigir, né, àquela população e mandar depredar com violência tamanha. E assim, eu não venho para discutir esse assunto. Eu venho só falar da minha gestão. Minha gestão responde. Para frente, eu não sei quem fez, quem mandou. O que eu sei é o que o senhor soube, todos aqui, exceto as pessoas que moram lá, que estavam presentes. Os demais, meu amigo, souberam, como eu vi aí na internet, o senhor viu a filmagem, eu vi também, certo? Muita coisa está voltando. Nós subimos por esse caminho. O senhor tomou sua decisão, o doutor Miguel, pessoa que eu conheço há muito tempo, não tem nada contra ninguém. Agora, eu vim aqui, o doutor Miguel está aqui, e me ative aquilo para o qual fui chamar sobre o início do trabalho, como foi a construção. Então, foi feito o trabalho pela igreja, eu era pastor, tenho responsabilidade com o que eu falo, certo? Tenho responsabilidade. Passei a ouvir muitas coisas que não procedem, mas vamos para frente, cabe a justiça analisar e julgar. Só uma pergunta para fechar. Deputado, primeiramente, eu quero lhe agradecer essa disponibilidade sua e essa voluntariedade de vir aqui explicar.
Mas como a gente não pode viver isoladamente, a gente faz parte de uma igreja, a igreja tem história, tem princípio, a gente não pode dissociar um fato tão grave daquele e dizer eu não tenho, assim, na minha visão, nada a ver com isso, eu vim aqui construir. O que pesa hoje para mim, até como eleitor seu, até como membro da igreja, é que particularmente para a gente, dada a importância do seu mandato, da sua figura como pastor, não deixa de ter sido uma grave, gravíssima afronta do gestor presidente da gestão. Estou lhe convidado para explicar, seja lá o que for. Sei que a discussão aqui, deputado, é com relação à depredação, e disso aí a gente não pode... Esse assunto não compete a mim. Tá certo. Falou a parte que falou bem. Falou bem. Deputado, para o pessoal, como ele eu sou, verdade é intercomunidade. Tá bom. E isso aí é importante. Desculpe aqui, não de respeito a ninguém. Considero que aquilo que eu concordo e que eu discordo é fora do meu, como os senhores também. Todo mundo tem que estar concordar e discordar das coisas. Agora, como uma coisa partir para uma ação no processo judicial, claro, ao magistrado ouvir e fazer o julgamento. E não sou eu que faço o julgamento dela, certo? Vamos para frente. Deus abençoe a todos. Estou deputado, sou membro da Assembleia de Deus, pastor, estou aqui fazendo meu trabalho, não tem nenhum problema. Está Mesmo candidato, mesmo sendo, eu vou dizer a verdade, traído pela gestão da IEDB, é que tem oferecido aí na tela dos prêmios o voto deputado. Muito obrigado. Eu era o pastor da época, eu acho que isso é isso. Como eu era o pastor da época, eu tenho responsabilidade, eu tenho que ter coragem de vir aqui. E vim e falei o que é a verdade, e estritamente a verdade. Então, tal como Miguel aí, tal pessoa que acompanhou, não temos aqui nada. Eu estou falando da situação de construção, do outro assunto. Com todo respeito. Não, mas foi excelente. É um pastor, Vocês vão assistir agora, né, também uma breve entrevista com o Dr. Luiz Miguel ao sair da audiência. Vejam o que ele tem a apresentar. Bom dia a todos. Essa audiência, ela trouxe a verdade dos fatos. Por quê? Porque ninguém, do outro lado, nem os pastores, negaram que foi feito. Nem eles negaram, certo? Simplesmente eles estão tirando a responsabilidade deles, certo? Estão dizendo que a depredação não foi por conta da população, coisa que a gente sabe que eles fizeram. Um magistrado muito experiente, certo? Um magistrado acostumado a lidar com esse tipo de situação, inclusive, quando existe mentira, o magistrado sabe que não é fonte, certo? E a gente espera agora para a conclusão dessa audiência e chegue a uma sentença final. E vamos aguardar agora só essa sentença que foi pedida através de Moreno, para que fosse feita justiça às não pode. No caso, uma indenização e a reconstrução do templo. Inclusive, colocamos a perícia que foi feita no local, colocamos os orçamentos que foram feitos também para a reconstrução do templo. E a gente agora só depende do juiz. A gente agora não depende de mais nada mais, a não ser a questão da sentença judicial. Vindo a sentença, aí a gente vai aguardar os próximos passos. Ok, o senhor está aqui como profissional, como advogado. Eu contextualizei para o deputado Francisco Eurico e queria contextualizar para o senhor também, que o senhor, além de ser o profissional que está defendendo a nossa irmã, o senhor é membro da igreja. Então esse fato é religioso, é social, é político e assim envolve toda uma membresia. E esse fato danoso, né, escabroso, foi cometido por uma gestão que a gente sabe, as gestões anteriores da igreja, veja, eu vou bem contextualizar para ficar bem claro para o público, eram pessoas de elevada conduta moral, idônea, pacificadora, eram pessoas que honravam a palavra de Deus, primavam pela convivência, pela harmonia. E hoje, independentemente de processo, a gente tem uma gestão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que nós, com os nossos afazeres, estamos aqui, não é discurso, nós estamos aqui, deixamos nossas obrigações e estamos aqui por causa de um ato insano. Então, não há como a gente dissociar um dano material com a conduta esperada de um homem que está para pacificar, para doutrinar, para ensinar e para corrigir alguma possível falha quando ele mesmo comete essa falha grave. Agora, o senhor responde se o senhor quiser, o senhor como advogado já fez o seu papel, agora como cidadão, como ser social, como membro dessa igreja, foi o meu posicionamento que eu coloquei, não sei se ficou bem entendido, para o deputado federal, que ele não veio aqui simplesmente como testemunha, ele veio aqui como pastor de igreja, assim, pra gente, como ser social, religioso e um agente político.
que é que o senhor acha, Olha, doutor Miguel? Josué, como membro, como participante da sociedade, esse ato não trouxe indignação não só a mim, mas em todo o estado de Pernambuco e até, eu posso dizer, em todo o Brasil, porque nunca se viu antes na história aqui do evangelismo aqui no estado de Pernambuco se destruir um templo onde lá se orava, onde lá houve curas, batismo do Espírito Santo. Então era uma casa de oração. A gente vê construção, reedificação de casa de oração e não destruição. Então, o que nós vimos aqui com esse episódio foi a figura de um homem que se considera o dono da igreja, porque ele partiu do seguinte princípio: a igreja é minha, então eu vou destruir. Foi isso que ele pensou. Ele nunca pensou em que ali existiam famílias que também eram evangélicos, que participavam do culto naquela igreja. Não. Ele simplesmente disse: já que não é minha, não será de ninguém. E você vê que essa indignação não é só entre as pessoas presentes aqui, isso está se indignando todo mundo que assiste. Você vê nas mídias sociais, todo mundo repudia esse ato dele. Agora, o pastor, o deputado falou a verdade. O deputado aqui, ele trouxe uma hombridade que eu jamais imaginava ver. Ele disse a verdade. Ele em nenhum momento omitiu. Tá entendendo? Ele não foi aquela pessoa mentirosa, como a gente sabe quem é o mentiroso dessa história, que faz, manda e depois diz: não, não fui eu. Figura do pastor Ailton. A gente sabe que ele é um homem dado a isso, porque já mentiu em vários episódios, tanto na justiça como pessoalmente. Então a gente está diante da figura de um homem que ele manda fazer o mal. Quando o mal acontece, ele diz que não mandou. O pastor Eurico não, o pastor Eurico assumiu aqui tudo que ele fez aqui em Moreno. Ele assumiu e confirmou. Está entendendo? Nada aqui no estado de Pernambuco sai sem autorização do pastor presidente. O pastor Eurico disse isso. Então, é motivo de se aguardar a justiça. O que eu peço é justiça e nada mais. Vocês vão também ouvir o testemunho frágilzinho, né? Está um pouco baixo porque a irmã Cosma está com dificuldade de falar. Ela diz aí em sua entrevistazinha que ela está com dificuldade de dormir, de se alimentar, não tem passado bem, tá entendendo? Tem procurado psiquiatra, está vivendo e dormindo à base de medicação. E quando ela saiu, foi até a cidade de Vitória hoje, e teve um incidente lá que ela tombou e caiu no sanitário e estava com a mão, me parece que fraturada. Então veja, toda essa celeuma, a irmã Cosma estava lá sossegada no seu ambiente, há 25 anos servindo a Deus. A irmã Cosma não violou nenhuma norma, ela não agrediu ninguém, ela não invadiu nenhuma propriedade, ela estava lá na sua propriedade. Ela estava lá no templo que ela ajudou a construir há 25 anos. E de repente, ela se envolve nessa tremenda confusão, fazendo-a viajar quilômetros lá da sua casa, com 76 anos, para vir explicar suas testemunhas o inexplicável. Porque o templo foi demolido violentamente. Deixa eu só recapitular aqui para você. Eles entregaram as chaves da casa do templo no dia 14 de setembro de 2024, no sábado. Está aqui, daqui para frente é com vocês. Dia 15, um domingo, às 5 horas da manhã, a gestão da IEADPE manda uma possante retroescavadeira. Um caminhão trucado, mandou ambulância, um contingente de gente. Eu já publiquei aqui diversas vezes na propriedade da irmã. E ela, às 5 horas da manhã, é acordada com o barulho de máquina, com o vozerio e com aquela violência sem tamanho. Impotente, sem poder fazer nada, só fazia clamar, vendo a hora haver um incidente grave, porque os seus filhos, netos estavam lá. E eles só não passaram por cima de tudo com a retroescavadeira, porque a família da irmã Cosma se interpôs entre a retroescavadeira e o templo. Resumindo, o templo está destruído até hoje, sem telha, sem sanitário, sem instalações elétricas, sem instalações hidráulicas, que eles saíram arrancando tudo, calha, telhado,
enquanto essa igreja, essa gestão, qual a explicação? Eu queria que ele explicasse ao juiz as razões pelas quais cometeu tamanha barbaridade. Eu não posso ficar isento, tá? Porque isso é de indignar. Vejam aí agora a entrevista da irmã Cosma. Agradecer aqui o nosso advogado, doutor Miguel, e o nosso irmão Josué. E esse menino aqui é Pedrosa. Por que estiver aqui acompanhando, quero agradecer a todos vocês. E tudo que o meu advogado falou é verdade. É verdade, e eu confio. Aonde quer que seja, eu confio nessa mesma verdade. E eles, nenhum desses que fizeram isso, se compadeceram de ninguém, principalmente da minha pessoa. Eu já vivo, não vivo doente, mas vivo em pé pela graça de Deus. E medicamento, muito medicamento. Já ando com ele na bolsa. Para na hora mais difícil que eu passar, já usar. Passado pelo psiquiatra, não é um remédio comprado por qualquer coisa não, é passado por psiquiatra. Né? E eu tenho sofrido muito mesmo. Tenho sofrido por causa de tudo isso que aconteceu. Eu nunca mais esperava e de repente aconteceu sem dó, sem piedade, sem misericórdia. Nada, não tem compaixão por ser humano. Porque nós somos um ser humano, não tem ninguém melhor do que ninguém. Não, só há um que é Deus. Deus que ele é acima de todas as coisas, ele é tudo. Mas o homem, quando falo o homem, é a mulher também. Nada aqui nós temos, nada nós somos. Nós não passamos de ser pó, cinza, germe da terra. É o que eu tenho a dizer. Amém. Deus abençoe. Amém. Meus amigos, minhas amigas, está aí as informações disponíveis. Agora, segundo o Dr. Luiz Miguel disse no depoimento dele, agora é aguardar a sentença. Que a justiça seja feita, que os culpados sejam condenados por danos morais e indenizar a irmã Cosma pelos danos materiais sofridos, para que sirva de lição. E o que a igreja e a DPE deveria fazer? Deveria assumir um papel de não permitir que, caso haja uma condenação para pagamento de danos morais, para ressarcimento não, mas para reconstrução do templo, que já tem orçamento, já tem tudo, que ela não autorizasse que esse dinheiro saísse dos cofres da igreja, mas saísse do bolso, das contas milionárias, para as quais ele nada fez. Milionárias de dízimos e ofertas do povo, cujo objetivo é o emprego na propagação do evangelho. Propagação do evangelho, cuidar das pessoas, obras sociais, não é construir templos mirabolantes com a finalidade de atrair cada vez mais um número maior de pessoas, dízimos e ofertas.